Vamos dar início à nossa sessão. Para quem me conhece, sou o João. Para quem não me conhece, sou o João Azevedo e Silva. Haverá sempre algumas pessoas que pela primeira vez estão nestas sessões. Temos muito gosto neste início de novo ano, particularmente desafiante e difícil, como todos sabemos, em manter a normalidade possível. É uma palavra importante para a atividade da Aparside e, portanto, vamos continuar com a agenda que estava planeada, tentando, uma vez mais, dar o nosso testemunho de que temos que todos tentar fazer do ano 2021 o melhor possível, enfim, não é independentemente, mas apesar das difíceis circunstâncias que nos rodeiam a todos. Vamos continuar com os eventos para os quais convidamos, com muito gosto, as principais casas de Executive Search nacionais. Esta tarde temos o especial prazer de ter connosco dois representantes, dois líderes da Neves de Almeida, na pessoa do seu CEO, Pedro Rocha e Silva, e do Francisco Formosinho Seixas, o seu head da unidade ou da divisão, se quisermos, da Executive Search. São as duas pessoas que vão estar connosco para conversar um bocadinho sobre o estado da nação, digamos assim, e sobre o que é que 2021 nos pode trazer, essencialmente respondendo às perguntas que as senhoras e os senhores entenderem fazer-me chegar durante esta mesma sessão. Eu vou relembrar algumas regras, digamos, de protocolo, relativamente simples. Primeiro as câmaras podem estar ligadas, portanto nós, oradores, podemos perfeitamente estar a ver quem está, mas pedimos, por favor, que os microfones estejam desligados. Tem a ver com os chamados ruídos parasitas, que muitas vezes, enfim, involuntariamente aparecem. Terceira nota logística, as perguntas devem ser enviadas por chat para o Aparside Executive Club, para o endereço que os senhores e as senhoras têm à vossa disposição, e depois a minha colega que está, digamos, no cockpit de gestão deste evento vai-me fazendo chegando as vossas perguntas. Pode acontecer que nem todas sejam colocadas aos nossos excelentíssimos oradores, porque às vezes não há tempo para tudo, outras vezes porque as perguntas são redundantes umas com as outras e, portanto, esse trabalho de edição é feito live, em direto por mim, e peço a compreensão se chegarmos ao fim da sessão e, de facto, houver duas ou três perguntas que não puderam ter sido colocadas. Dito isto, vamos começar a sério, dar as boas-vindas ao Pedro e ao Francisco, naturalmente, e começar por lhes pedir uma breve apresentação. É da praxe, portanto, com quem é que nós estamos a falar, qual é que foi o vosso percurso até chegarem, digamos, a esta empresa que hoje lideram, a Neves de Almeida, de uma forma naturalmente sucinta e breve. Começamos pelos mais novos, Francisco. Força. Muito bem, obrigado, Pedro. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado, João, na pessoa da Aparside aqui pelo convite. Obrigado também a todos os participantes, digamos assim, pelo interesse e pela disponibilidade para estarem hoje aqui. Penso que algumas caras, estava aqui a ver a listagem dos participantes, alguns nomes e algumas caras já são conhecidas, portanto já nos fomos cruzando, já nos fomos entrevistando por aí, diria. Bem, quem é que eu sou? Sou um jovem de 43, quase a fazer 43 anos, portanto 42, a deixar os 42 a caminho dos 43 no próximo mês. Venho de uma licenciatura em gestão de empresas, portanto fugi um bocadinho àquilo que eram as ciências sociais, as psicologias, etc., porque também, na verdade, a minha carreira, eu diria que os primeiros 5 anos da minha carreira estão ligados, nada tem a ver com recursos humanos, portanto eu comecei a trabalhar numa consultora internacional, a Deloitte, na área da auditoria financeira, e depois, sabe-se lá bem porquê, é uma história até engraçada e curiosa, porque eu concorri na altura, ao fim de 5 anos, numa Deloitte, achei que era suficiente, portanto, realmente o percurso é muito interessante e de aprendizagem, mas houve uma consultora que me entrevistou na altura para uma função de controller e que me disse: olha, Francisco, sim senhor, tu se calhar para controller financeiro até podia ser interessante, mas aquilo que nós gostávamos mesmo era que tu viesses trabalhar connosco e recrutar perfis financeiros. Pronto, e aquilo foi assim um bocadinho um choque, mas não deixou de me fazer pensar, e ainda bem,
porque eu ao fim de 5 anos fiz um turnaround completo em termos de carreira, portanto, e até porque se calhar não era muito feliz, e eu acho que isto é um ponto bastante importante que nós podemos ver mais para a frente. Nós devemos ser muito felizes, podemos ser felizes naquilo que fazemos, acima de tudo, e estar identificados. Por outro lado, apesar de eu ser e de estar sempre a defender junto de quem comigo quer conversar, que pelo canal de uma empresa de recrutamento e seleção, é um tema que depois podemos discutir também mais para a frente, mas por um canal de uma empresa de recrutamento e seleção especializada é muito difícil fazer, eu diria aqui, uma mudança mais disruptiva, digamos assim, em termos de carreira. Se calhar através de outros canais isso acaba por acontecer, mas a verdade é que eu acabei efetivamente por fazer esse percurso, e portanto é assim que eu entro na área de recursos humanos, é assim que eu entro na área de recrutamento, onde estou desde 2006, portanto hoje não sei fazer outra coisa. Eu passei por várias empresas, portanto já tive em empresas de recrutamento e seleção especializados, já tive em empresas de executive search, que são coisas diferentes, não é? Porque a abordagem aos candidatos é completamente diferente, e as próprias posições também serão diferentes. Mas considero-me, acima de tudo, um felizardo, porque, como dizia há pouco, tenho a benesse, de facto, de fazer aquilo que gosto. Nós trabalhamos, como sabem, fundamentalmente para os nossos clientes, portanto, mas precisamos dos candidatos, não é? Portanto, isto de facto para dizer que é bom também saber que contribuímos para aquilo que é a melhoria, à partida, das condições de vida das pessoas e da sua situação também profissional. Portanto, isso é uma coisa que me agrada particularmente aqui nesta profissão que tenho. Há 3 anos juntei-me aqui à Neves de Almeida, depois de 10 anos numa empresa de recrutamento e seleção especializada, a Rayman Capital, uma empresa, diria também, sólida em termos daquilo que são processos de recrutamento e seleção especializado, portanto um posicionamento diferente, mas também muito forte em termos daquilo que é a área de assessment, de avaliação de pessoas. E eu estou a referir isto porquê? Porque eu na altura estava a fazer 40 anos, estava numa zona de conforto, eu estava muito confortável, tinha a minha autonomia, mas nós chegamos a uma altura da vida em que também sabemos que nos temos que desafiar a nós próprios e temos que perceber também o que é que valemos no mercado. E foi um bocadinho isso que eu fiz. No fundo, abordei aqui algumas empresas onde eu achei que poderia fazer sentido. A Neves de Almeida foi uma delas, e felizmente tem sido até agora um casamento muito interessante. Fizeste candidato nessa altura? Fiz-me de candidato nessa altura. Exatamente. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Ó Pedro, pá. Isso, quando a lenda ultrapassa a história, publica-se... Isto já era um namoro antigo, quando eu ainda estava noutra empresa, e depois a coisa congelou-se. Bem, se calhar, Francisco, terminaste? Acho que sim, também para não avançar muitas pessoas. Obrigado. Boa tarde, João. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Eu sou um rapazinho novo também, e também rapidamente vou fazer, não são 43, mas são 50. Resta saber se confinado ou não confinado, que é no início de março. É uma expectativa neste momento muito incerta. É tripla, ó Pedro, é tripla. Vão lá ver, eu sou de Leiria, vivi em Leiria até aos 18 anos, vim para Lisboa estudar e depois nunca mais saí daqui. Estudei no ISCTE, gestão também. Uma curiosidade, eu tirei especialização em marketing, nunca exerci marketing, e a única cadeira durante o curso todo que eu tive negativa foi gestão de recursos humanos. Depois no ano a seguir recuperei, e foi a única cadeira que tive negativa, de facto, nos 5 anos do ISCTE, e terminei com uma média bem jeitosa, mas recursos humanos ao início, de facto, a coisa não estava a encaixar. Eu comecei pela consultoria de gestão, comecei pela Accenture, que foi, digamos, que a minha escola. Foi, digamos, quando eu, na universidade, nós aprendemos muito conhecimento na Accenture, ou seja, e em muitas empresas nós aprendemos a trabalhar. Foi aí que eu aprendi método, organização e o que é, de facto, rotinas aqui de trabalho. Estive na Accenture durante 6 anos, apenas nos últimos 2 anos, 3 anos, mais ligado à área de gestão da mudança e áreas de recursos humanos, e daí depois ter sido convidado para integrar uma consultora de recursos humanos, na altura a Watson Wyatt, agora Willis, Towers, tem vindo a ter várias evoluções à medida que vão comprando umas empresas atrás das outras, onde estive e fui muito feliz. Eu tive apenas 1 ano porque fui, de alguma forma, desafiado para integrar a PT, Portugal Telecom, na altura a PT Comunicações, e achei um convite irrecusável. Foi, no fundo, conhecer o lado de lá.
seja, que eu acho que é extremamente relevante, e nomeadamente depois para quem volta à consultoria, ter tido a oportunidade de estar no lado de lá, sem ser fazer a vida inteira e ter apenas como base e como framework de referência o termos trabalhado em consultoria. Portanto, tive 6, 7 anos na PT, onde fui responsável pelas várias áreas de gestão de pessoas, por todas, à vez, não em simultâneo, portanto não era diretor de recursos humanos, reportava ao diretor de recursos humanos, e ao fim de algum tempo cansei-me um pouco daquela lógica mais administrativa do despacho, e queria coisas um bocadinho mais estimulantes para fazer, ou seja, tal como o Francisco, estava também nessa fase, a chegar aos perto dos 40, e achei que de facto não era aquilo que me fazia feliz no dia a dia, ou seja, precisava de desafios que de alguma forma me estimulassem mais. E aí aceitei um convite, também uma história parecida com o Francisco, ou seja, fiz uma entrevista numa empresa pequena, uma boutique de Executive Search, para um processo que era para um cliente deles, e a meio da conversa o CEO da empresa disse: olha, esquece lá que o cliente, eu quero que venhas trabalhar comigo. E a coisa funcionou assim, portanto, e mais 2, 3 conversas, e tinha o bichinho do Executive Search, foi sempre uma área que me fascinou um pouco, é uma área assim um bocadinho, para quem nunca trabalhou, é uma área um bocadinho exótica, diria eu, e a mim sempre me causou de facto algum fascínio. Estive lá, nessa tive pouco tempo, era uma empresa focada só em Executive Search, e estive um ano, ao fim do ano fui desafiado por uma empresa bastante maior, da Executive Search, uma multinacional, a Heidrick & Struggles, que no fundo me dava ali, permitia continuar a fazer o Executive Search, mas fazer muitas outras coisas também de alguma forma que são o meu background, mais na área de consultoria de gestão de pessoas, e era uma empresa multinacional que me permitia, digamos que, também outro tipo de posicionamento. E portanto estive na Heidrick, onde também fui bastante feliz durante 9 anos, e no final desses 9 anos também surgiu aqui um namoro com a Neves de Almeida, no sentido de vir a integrar a empresa, e é onde estou desde 2016. Tem sido uma trajetória muitíssimo interessante. A Neves de Almeida, só para resumir, para além da Executive Search, trabalha em mais áreas. Nós somos 53 pessoas neste momento. Trabalhamos para além do Executive Search, diria que a área histórica da empresa é uma empresa com 30 anos, é a área até da formação e desenvolvimento, formação, team buildings, muito também, mais nos últimos anos, temas de assessment, temas de consultoria, e mais recentemente integramos no ano passado uma agência digital para dar resposta aqui aos novos desafios, e fizemos-lo antes da pandemia, portanto não foi uma resposta, calhou bem, e é uma área que de facto neste momento está bastante ativa. E portanto é este aqui um pouco aqui o meu percurso para resumir. Muito bem, muito obrigado, Pedro. Realmente os anos vão passando, ainda me lembro quando nos conhecemos, na Heidrick & Struggles, lá vão... Eu? Sim, claro, exatamente. Tu estavas noutra também. Certo, de facto as coisas andam, e também estava a pensar aqui numa coisa curiosa, que é, tanto o Pedro como o Francisco falaram na palavra feliz, na palavra dar gozo, na palavra criar algo mais estimulante. Portanto, fica aqui este registro para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, não sei como é que agora se diz, esta nossa audiência. Primeira nota. A segunda nota, que vocês os dois falaram em comum, foi a questão dos 40 anos. Também foi curioso. Eu próprio também poderia alimentar esse bando, porque de facto eu também mudei de vida aos 40, 41 anos, e também tinha a ver, e teve muito a ver, com razões de, quero outra coisa, quero contar outra história, quero inaugurar um novo capítulo, preciso de novos estímulos, etc. E portanto, ainda que com soluções diferentes, temos isso em comum, o que não deixa de ser curioso. Bom, vamos então começar aqui a matéria substantiva. E eu, antes de passar a palavra à nossa audiência, que já me fez chegar 3 perguntas, portanto, enquanto vocês estavam a falar, já eu tinha aqui 3 perguntas, eu vou fazer a primeira. E a primeira é um bocadinho diferente. Portanto, nós estamos na 4ª sessão desta nova edição do Upper Side Executive Club. Tivemos já outros colegas vossos do Executive Search aqui, e há um elemento comum a todos eles, que é talvez um elemento que permitiu termos alguma positividade na forma como olhávamos para 2021. Basicamente, em resumo, todos diziam sim senhor,
2020, há claramente uma retração. É uma retração, atenção, que se nota muito em certas indústrias, mas que não se nota noutras. Portanto, atenção ao mix. Nenhum disse o ano para nós foi péssimo. Nenhum disse tivemos o melhor ano de sempre. Mas, na verdade, ninguém disse foi uma desgraça. E, portanto, a mensagem que passou de uma maneira muito sucinta foi: bom, vamos lá continuar a trabalhar, as empresas vão precisar de quadros, se calhar quadros com competências um bocadinho diferentes, eventualmente mixes funcionais diferentes, e eventualmente alguns novos que são necessários, etc. Mas todos vamos olhar para 2021 como um ano de transição positivo. Ora, isto foi até ao dia 14 de dezembro, que, salvo erro, foi a última sessão que nós tivemos, antes desta. A pergunta que eu faço aos senhores é, um mês depois, estamos no dia 14 ou 15 de janeiro, mudou tudo. Que 2021 é que nós vamos ter? E é a provocação do João para vocês. Muito bem. Eu posso começar, o Francisco depois complementa, se quiser complementar alguma coisa ou se tiver até opinião divergente. Vamos lá, começando por 2020. De facto, partilho de algumas das mensagens que te foram passadas. Para nós, 2020, se calhar até a área de Executive Search foi a área que menos sofreu, se compararmos o que nós estávamos a viver em janeiro e fevereiro de 2020 com aquilo que foi o resto do ano. Não houve uma quebra, ou seja, a área manteve mais ou menos a mesma performance que vinha a ter no início do ano, e os melhores meses do ano foram, o Francisco aqui pode me corrigir, mas foram outubro, novembro e dezembro, em termos de Executive Search. Portanto, que representava aqui, de facto, aqui uma retoma acelerada relativamente àquilo que tinha sido o ano. Obviamente não foi um ano fantástico, e se pensarmos nas outras áreas, que aqui se calhar não são tanto o foco, mas vocês facilmente podem pensar que temas como formação, team buildings, nomeadamente que há muita componente presencial, tem um impacto absolutamente esmagador. No recrutamento, no Executive Search, nós não sentimos isso, ou seja, sentimos que não foi propriamente muito afetado. 2021, eu aqui digo qual é que é, digamos que a minha percepção e a nossa percepção, nós estimamos para 2021, de alguma forma, e projetamos para 2021 aquilo que foi um pouco o último trimestre de 2020. Ou seja, não estou à espera que isto agora continuasse a crescer no ritmo em que cresceu desde maio, vem sempre a crescer, todos os meses foram meses superiores ao mês anterior, em termos de resultados. Ou seja, algum realismo, mas a confiança de que a coisa não baixará aos níveis que, nomeadamente, tivemos em abril, maio, junho do ano passado. E eu, de facto, continuo otimista e olho, digamos que olho de forma diferente para este momento, comparativamente com o que olhámos no dia 13 ou 14 de março de 2020. E sou daqueles que, de facto, considero que, hoje em dia, as empresas, para além de estarem mais preparadas, já de alguma forma se habituaram a viver num novo contexto. Os próprios negócios se foram ajustando. Obviamente que isto causa dúvida e é diferente o existir e o confinamento e o que isso poderá representar, comparativamente com o não existir. Portanto, poderá, digamos que a retorna, lá está, não ser tão progressiva como eventualmente seria, mas nós já não estávamos a estimar isso, já de alguma forma estávamos a incorporar naquilo que são as nossas perspectivas alguma dose de realismo. Depois, para terminar, antes de passar ao Francisco, há aqui duas realidades, uma que puxa para cima e outra que puxa para baixo. Naquilo que todos perguntarão seguramente, como é que está o mercado, e se há muitos recrutamentos, poucos recrutamentos, por aí fora. Há uma realidade óbvia que é, desde o ano passado, que é as empresas a cortar orçamentos, a cortar investimento, portanto, uma retração óbvia. Existe algo que também é transversal ao mercado, que é a incerteza, a indefinição, o não sabermos muito bem onde é que vamos estar daqui a 6 meses. E a incerteza leva à indecisão, leva a não tomar decisões, leva a procrastinar. Ou
seja decisões de investimento de pessoas ou de outra matéria qualquer. Ou seja, fica tudo muito numa lógica de wait and see. Esse é o grande problema. Mesmo quer para as empresas que estejam a passar por isto de forma mais tranquila, então para as outras que estão a passar por isto com sérias dificuldades, a preocupação é a sobrevivência e pouco mais. Mas, portanto, o wait and see é de facto aqui um problema grave. Grave em termos daquilo que representa, em termos das empresas, da disponibilidade das empresas para investimento de várias ordens. Por outro lado, existe, nomeadamente mais no mercado de top management, estes são momentos que, seguramente todos nós conhecemos exemplos, que geram uma elevada tensão nas organizações. São momentos em que, ou seja, quando isto corre bem, toleramos tudo e mais alguma coisa, somos mais complacentes com qualquer tipo de ineficiências. Quando a coisa aperta, gera-se muita tensão entre acionistas e administração e diretores, responsáveis de unidade de negócio, nomeadamente em determinadas áreas que são muito mais expostas neste momento, ou seja, a pressão para reinventar o negócio, a pressão para digitalizar, criar novos canais, a pressão nos diretores de recursos humanos por tudo o que isto representa em termos de impacto na gestão de pessoas, gera de facto enormes tensões. E obviamente, quando existem enormes tensões, a corda parte mais rapidamente, ou seja porque quem está acima considera que quem está abaixo se calhar não tem o perfil ou não está a entregar aquilo que é preciso integrar, e neste momento é urgente entregar, porque o tempo está a passar e, de facto, muitas empresas estão em enormes dificuldades, ou quem está em baixo também não se revê no estilo de gestão, e, portanto, a corda tende a partir mais vezes. Portanto, eu diria que o equilíbrio entre estas duas coisas é aquilo que tem feito com que de facto, essa retração também, do ponto de vista do mercado de recrutamento, não seja tão vincada, porque de facto surgem situações em que de facto a corda parte e parte com frequência, e eu acredito que vai partir ainda mais em 2021, porque lá está 2020, andámos aqui muitos meses, lá está na lógica do wait and see, que eu acho que 2021 já todos de alguma forma aprendemos um pouco a viver com este cenário e com este contexto, e acredito que ou seja, nós quando fomos para casa em março, estávamos todos com medo, não sabíamos bem o que é que isto era, vinha aí o bicho mau e podia acontecer alguma coisa, portanto, para tudo. Eu agora acho que não é bem a mesma coisa. Agora acho que as empresas já se adaptaram e já se consciencializaram que não pode parar tudo. E temos que continuar a avançar. Portanto, acredito que o equilíbrio entre uma força e outra vai levar a que não acredito que isto baixe tanto como baixou o ano passado, globalmente. Acredito que se mantenha, e até tenho algumas dúvidas se não há aqui potencial para poder até vir a crescer de alguma forma em determinados segmentos, nomeadamente no mercado de top management. Francisco, queres complementar? Sim, bem, o que é que eu diria? Bem, eu acho que nós todos sentimos, vamos lá ver, eu costumo brincar com isto, não tem graça nenhuma, mas nós todos sentimos naturalmente aqui um crescimento, sobretudo a partir de setembro, mas eu costumo dizer, também era difícil fazer pior, não é? Para quem vinha praticamente de níveis relativamente baixos, era difícil fazer pior, mas de facto sentiu-se claramente aqui um crescimento e uma dinâmica do mercado. Acho que tem a ver muito com isto que o Pedro também disse, ou seja, isto de facto, este tipo de situações e de contextos acaba por gerar oportunidades, quer nós queremos, quer não. A verdade é também que, na minha opinião, o foco das empresas durante 6 meses foi tudo menos recortar, foi tudo menos investir em gestão de talento, não é? Mas depois da operação estar estabilizada, voltaram a olhar para aquilo que eram os seus investimentos e as suas estratégias a nível dos processos de recursos humanos. E, portanto, isso fez com que naturalmente as coisas viessem a retomar. E acho que este caminho que nós estamos agora a fazer, acho que vai ser de continuidade. Agora, quer dizer, é indiscutível que nós estamos num contexto de crise e, portanto, a maior parte das empresas que fez os seus orçamentos agora para 2021 reviu os seus orçamentos em baixa. A verdade também é que, apesar de nós, a partir da manhã, entrarmos no novo confinamento, os orçamentos para 2021 estão feitos, não é? E estão feitos num cenário de alguma incerteza. Isto também para dizer que, e agora olhando aqui para aquilo que é a nossa realidade, porque nós, como não temos dados comparativos com o mercado
só posso falar daquilo que é a nossa realidade. Eu diria que até comparativamente ao mês de janeiro de 2020, nós estamos a arrancar, o mês infelizmente ainda faltam umas semanas, mas estamos a arrancar relativamente bem. Portanto, estou otimista relativamente àquilo que pode ser o lado negro que eventualmente este novo confinamento poderia trazer, porque eu acho que passaram 8 ou 9 meses e o contexto do lado das organizações é completamente diferente, ou seja, nós há 9 meses atrás ou há 10 meses atrás não fazíamos a mínima ideia do que é que era isto, o que é que se ia passar, o foco era outro, portanto completamente diferente, agora não, agora já sabemos que se calhar temos que viver com isto e temos que viver desta forma e a vida continua. Certo. E, portanto, talvez... Por outro lado, a verdade também é que as competências que nós hoje precisamos no mercado não são completamente diferentes, mas são um bocadinho diferentes daquelas que nós precisávamos e isso também gera necessidade. O próprio mercado também mudou, não é? Portanto, há outros setores a precisarem de outro tipo de competências e outro tipo de posições. Agora, o que é que eu tenho de certeza, se calhar responder aqui um bocadinho de forma mais objetiva à pergunta que tu fizeste, João, o que é que eu tenho de certeza relativamente ao ano de 2021 em termos de continuidade? O tema do trabalho remoto veio para ficar, já percebemos que é uma mais-valia, não sei se vamos ter que encontrar aqui um modelo misto, mas claramente veio para ficar. A possibilidade de que, com a vinda do trabalho remoto, existem barreiras geográficas que caem e, portanto, isto pode criar oportunidades a nível do mercado de trabalho, não é? Portanto, porque é um bocadinho diferente onde é que eu estou em termos geográficos, estou a trabalhar remotamente, não é? Portanto, e nós acho que ainda não conseguimos sentir isso a nível do mercado internacional, mas a nível do mercado nacional Lisboa-Porto já sentimos muito isso. Então, um bocadinho indiferente onde já estamos a procurar. Francisco, o que é uma grande diferença, porque antigamente o Porto era, digamos, muito regionalizado, obrigava a uma presença, não é? Nota-se isso. Ok. E acho que também vai ter que haver aqui, por via também do próprio trabalho remoto, uma tomada de consciência por parte das pessoas, dos colaboradores neste caso, de que, olhando para aquilo que é os processos de avaliação de desempenho, os sistemas de avaliação de desempenho, o foco da responsabilidade tem um aumento gigantesco, não é? Portanto, nós deixamos de ser avaliados, se calhar, por estarmos 10 horas no escritório, ou seja, isso deixa de ter qualquer tipo de relevância, não é? Portanto, o foco acaba por ser muito mais no resultado e na entrega do que propriamente noutros fatores que até à data, e nós, Portugal, temos um bocadinho essa cultura ainda, infelizmente, não é? Estamos um bocadinho atrasados, mas claramente o foco passa a estar no resultado. Vai conduzir a grandes alterações do ponto de vista de performance management, tanto de quem lidera, porque obriga a novas formas, como de quem é liderado, não é? Isto é todo um processo de adaptação. Sem dúvida. E João, e mesmo a nível dos modelos organizativos, há um risco disto poder fazer esbater um pouco o papel, nomeadamente, das FIAs intermédias. Sim. Ou seja, porque a forma como controlamos e a necessidade de ter alguém a controlar num espaço físico é completamente diferente o papel comparativamente com um cenário mais digital e mais virtual. Sim. Pedro e Francisco, sem querer entrar aqui numa charla entre nós, porque temos já, felizmente, muitas perguntas, apenas só 2 comentários sobre o tema. Um é uma outra pessoa, colega vosso do mercado nacional, referiu uma coisa curiosa que é até que ponto o facto de nós hoje termos reuniões à distância faz com que vozes que estavam escondidas pelas hierarquias tenham acesso mais direto e mais visibilidade ao management mais sénior. Ou seja, até que ponto é curioso se não haverá aqui enfim, a palavra usada foi uma certa democratização dos contributos. Enfim, é um ponto de interrogação. A segunda nota, muito, muito rápida, é que uma das notícias do dia no mundo anglo-saxónico foi uma declaração do CEO da Unilever, onde eu trabalhei muitos anos, a dizer que os empregados da Unilever nunca mais voltarão 100% a full-time aos escritórios. Enfim, vale o que vale, tem toda a lógica de PR e etc., mas é um player não tecnológico. Não é uma empresa tecnológica. Portanto, isto tem algum significado, não é?
A própria Siemens já comunicou isso também a nível mundial, que as pessoas deixam de ter João, eu não tenho grandes dúvidas que a evolução será nesse sentido, nomeadamente dos modelos híbridos. Termos, depois uns serão mais agressivos do que outros, nomeadamente, independentemente de irmos uma ou duas vezes para o escritório, nomeadamente mesmo nas empresas mais agressivas, por isso é que o nunca, a mim, choca-me um bocadinho, sinceramente. Não acredito no nunca, até porque claramente a tendência que eu vejo é, nas empresas mesmo as mais agressivas que forem adotar práticas de teletrabalho, trabalho remoto, o que vai acontecer é que aquele dia ou aqueles 2 dias em que se encontram no escritório, podem ser no escritório, pode ser numa sala de hotel, isso vai obrigar até à própria reconfiguração do escritório. Vai ser para fazer tudo aquilo que nós não fazemos em casa. Certo. Ou seja, tipicamente, tu nem levas o portátil para o escritório, porque só para fazer aquilo que fazes em casa, então se faz em casa porque é mais eficiente para a maioria das pessoas. Porque há sempre pessoas que, obviamente, até é mais eficiente trabalhar no escritório do que em casa, mas acreditando que a maioria se sente mais confortável com o modelo flexível, a grande diferença que vai existir é que tu só vais para o escritório, vais para fazer tudo aquilo que tu não podes fazer em casa, que é temas de brainstormings, de engagement, team building, por aí fora, ou seja, é para fazer todo tipo de atividades que é aquilo que de facto o trabalho remoto não permite, e é aquilo que reforça e que permite de alguma forma manter o engagement. Eu não acredito em modelos de estamos todos em casa a trabalhar, acho que não é saudável, nem é positivo para as organizações, nomeadamente na componente mais de energia e de engagement das pessoas para com a organização, que é absolutamente fundamental. Agora, e para isso tem que se criar momentos e rotinas para isso, e acredito seguramente a Unilever e a Siemens vão criar também. Não é aquele trabalho no escritório que nós estávamos habituados, que é levar a portátil e estar lá o dia inteiro, cada um com o seu portátil, porque se for para fazer isso, então que se obtenham as eficiências do trabalho remoto, não perder tempo no trânsito e, portanto, todo o aumento de produtividade que isso nos traz. Certo. Muito bem. Bom, muito obrigado, foi um bom aquecimento, acho que foi bastante interessante, pelo menos visto e ouvido aqui do meu lado, e eu ia passar já às perguntas, vamos começar. Então, o Luís Silva, a quem aproveito para saudar, para além de transmitir os cumprimentos aos oradores e aos convidados, gostava de deixar uma questão que tem a ver sobre 2021, de certa maneira já falámos de um ponto de vista quantitativo, daquilo que é esperado, dinâmica de mercado e de recrutamento, mas faz uma segunda pergunta. Que tipo de mudanças qualitativas antecipam na procura de funções C-Level e Middle Management? Portanto, do ponto de vista mais dos perfis, das áreas funcionais, penso que é o que estará por trás desta pergunta. O que é que vai estar em alta, na vossa perspectiva? O que é que, pelo contrário, estará menos em foco em termos de recrutamento? Estamos a falar de Portugal, funções C-Level, direção, Middle Management. Francisco, queres avançar? Sim, se bem percebi a pergunta, não é? É para nos focarmos essencialmente naquilo que podem ser os perfis mais procurados, não é? Exatamente, sim, para essencialmente é isso mesmo, exatamente. Mas vamos lá ver, eu acho que 2021 vai dar continuidade àquilo que tem vindo a ser a tendência de 2020, não é? Vamos lá ver, eu acho que há aqui setores claramente que estão em alta, não significa isso que depois no mercado de recrutamento e seleção aqui junto a nós se traduza propriamente num número avultado de processos de recrutamento, percebemos que este mercado, então ao nível de primeiras linhas, é um mercado muitíssimo pequeno, não é? Mas há de facto aqui algumas áreas que convém estar atentos, não é? Eu diria que a área da logística e do supply chain, por tudo aquilo que nós temos vindo a ver em termos do próprio e-commerce, do facto de eu hoje pegar no meu telemóvel e 5 minutos depois tenho o que quero à minha frente, acho que traz aqui um desafio, um desafio bastante grande, portanto tudo o que tem a ver com funções de diretor de supply chain, diretor de plataformas eletrónicas, diretor de operações, acabam por ter aqui um impacto grande. Temos assistido também, por outro lado, num setor que não tem nada a ver com isto, mas temos assistido a um investimento internacional naquilo que são centros de competências aqui em Portugal. Sim. Seja do ponto de vista tecnológico, seja já noutro tipo de competências, como tem uma Siemens, por exemplo, ou outras organizações.
Isso naturalmente traz também, a nível de funções, não me vou referir só ao C-Level, vou falar também em funções de direções de primeira linha, para não estar a limitar muito, porque senão eu acho que seria muito, muito redutor, mas traz também aqui um conjunto de oportunidades. Depois, nós estamos na era dos dados, não é? Portanto, tudo são funções relacionadas com dados, com a gestão dos dados dentro da organização, portanto, a função do Head of Data Office, no fundo, a pessoa que cria o modelo de governação de dados dentro da organização e as funções que depois daí derivam, são funções que cada vez mais, para além de escassas no mercado, vão ser necessárias. Eu diria que, curioso ver, não é uma função nova, mas a função do diretor de recursos humanos hoje tem exigências completamente diferentes daquelas que tinha há 2 ou 3 anos atrás, não é? Certo. E, portanto, aqui mais numa perspectiva de competências, mas claramente é uma função de aposta nas organizações, e nós temos visto, não só ao nível das funções de primeira linha de diretores de recursos humanos, mas depois quer ao nível das funções de, por exemplo, responsáveis de áreas de desenvolvimento, ou a própria função do HR Business Partner, que já não é propriamente nova, mas tem-se assistido finalmente aqui a uma mudança de paradigma nas organizações, portanto, muito mais colado ao negócio e não tanto à parte administrativa como era de antes. Uma vez, o mercado é um bocadinho vasto, mas eu diria, convém estar atento ao setor da energia, não é? Com o tema da transformação que está a acontecer e a entrada das renováveis. O próprio setor dos seguros também está aqui em transformação, sobretudo numa inovação e numa disrupção que a banca já fez, se calhar, há 5 anos atrás, portanto, tudo o que tem a ver com a parte da entrada do digital e da automação de processos. O próprio setor imobiliário também tem estado aqui um bocadinho dinâmico, funções de diretor de projeto. Certo. Já são pistas, penso que para quem nos está a ouvir com atenção, acho que deixaste pistas interessantes, portanto, cruzando funcionais e algumas indústrias, não é? Portanto, dois prismas diferentes. Mas eu só juntaria aí, acho que falaste, mas claramente é demasiado óbvio o tema da transformação digital e os temas em áreas comerciais numa lógica de business development, ou seja, claramente sendo uma área crítica para muitas organizações de vários setores neste. Até porque em crise muitas vezes há 2 formas, não é? É reduzir os custos ou aumentar o top line. E aumentar o top line precisa de... Não, e cada vez mais tirar o coelho da cartola, não é? Pois, não, business development no sentido de... Estamos a vender pregos não está a dar. Inventar negócio. Vamos pensar noutra coisa qualquer. É isso mesmo. Certíssimo. Uma pergunta ainda neste capítulo é do nosso amigo Ricardo Santana, a quem aproveito para saudar. O Ricardo Santana veio do Rio de Janeiro para Lisboa, acabou de chegar, portanto está na sua primeira semana cá em Portugal. Se nos estiver a ouvir, penso que sim, esteja tudo a correr bem. Deve estar cheio de frio. Pois o Ricardo chegou numa altura, tipo, trouxe o estoque todo de camisetas e de t-shirts e agora olha. Mas pronto, bom, adiantando. A pergunta é também sobre alterações já nos perfis procurados e, em particular, o trabalho remoto para outras localizações, seja de Lisboa para outros sítios do país, seja de Portugal para a Europa. Começa-se a ver isso realmente? É possível estar a trabalhar a partir de Portugal? Claro que nós conhecemos alguns exemplos, mas a tendência está-se a acentuar ou isso é mais, enfim, linguagem de jornal de negócios, digamos assim, do que propriamente realidade? Queres responder, Pedro, ou queres? Vamos avançar. Mas, João, obrigado, Ricardo, pela questão, é bastante interessante. Obrigado, Luís, há pouco também pela questão, não agradeci. Sim, vamos lá ver, João, eu acho que é uma questão interessantíssima. É um tema ainda pouco maduro, não é? Ou seja, eu há bocadinho referi, de facto, este tema das geografias. Nós tivemos no final de 2020 alguns processos, e aqui de funções de primeira linha, onde claramente era indiferente se a pessoa estaria, quer dizer, não era propriamente indiferente, também havia, no fundo, delegação da sede da empresa em Lisboa ou Porto, mas acho que claramente já se vai notando aqui uma abertura maior do mercado a este tema das geografias. Eu não sei se isto, de alguma forma, pode ter um impacto mais direto ainda
naquilo que são funções de direção e que são funções de primeira linha, tenho ainda algumas dúvidas relativamente a isso, portanto isto para dizer que não tenho visto assim esse movimento assim tão grande. Agora, a nível daquilo que são se calhar os perfis mais técnicos e as funções mais especializadas aí claramente. É um bocadinho indiferente, aliás, basta olhar para aquilo que são hoje os centros de competências, por exemplo, não é? Sejam eles tecnológicos ou não, portanto as pessoas podem estar em qualquer parte do globo, não é? Portanto, desde que o idioma consiga corresponder àquilo que é o desafio da função, é um bocadinho diferente. O tema da função de diretor e de primeira linha, eu acho que vai depender aqui um bocadinho dos próprios negócios e da própria, quer dizer, do próprio centro de decisão, não é? Porque quer queiramos, quer não, acaba por ter aqui algum impacto. Mas tentando responder de uma forma mais objetiva aqui ao Ricardo, eu não tenho sentido ainda isso de uma forma muito prática, mas não tenho dúvidas também, quer-me parecer que claramente vai ser algo que vai acontecer, isso vai ser uma tendência. Deixa-me complementar. Eu acho que vai haver aqui diferenças entre aquilo que são funções técnicas e funções de gestão, nomeadamente na entrada. E acredito que claramente para funções técnicas isso vai acontecer cada vez mais. Ou seja, sem problema nenhum, a pessoa fica na geografia onde está, distante, de alguma forma, da base da empresa. Para funções de gestão, acho mais difícil, no nível de entrada. Agora, o que eu vejo acontecer, e nem é tanto por processos em que nós tenhamos envolvido, é pessoas amigas que tenho, é a partir do momento que as pessoas já lá estão, ou seja, e tinham, digamos que uma vida mais nómada, claramente estão a assentar. Não só pelas questões das dificuldades agora de fazer viagens, mas mesmo como base, de facto, poder, que antes não estavam, ou seja, alguém que tinha uma função em empresas multinacionais e a sua função era Zurique e vinha à casa de semana a semana ou de 15 em 15 dias, cada vez mais as empresas estão a olhar para isto e obviamente faz sentido, ou seja, vai ter a base de facto no seu local de origem e estão a mudar bastante isso, ou seja, em vez de ter a base no escritório onde estavam afetos, ter aqui um alinhamento cada vez maior com aquilo que é o local de residência. Agora, para os níveis técnicos, nós, por exemplo, contratámos uma pessoa agora no início do ano, está no Alentejo, está a trabalhar connosco, foi só ao escritório assinar os papéis no primeiro dia e está a trabalhar no Alentejo, ou seja, algo que há um ano atrás era impensável. Certo. Estamos a meio do jogo, não é? Estamos a meio do jogo, começa-se a ver algumas tendências, não podemos... Mas claramente. Sim. E eu, por acaso, confirmo e corroboro através de conversas que tenho com clientes nossos, isso que é quando uma pessoa já está a fazer funções, tem uma base internacional e de repente está confinada em Lisboa há 6 meses, a empresa começa a perceber que... E a coisa funciona. E muitas vezes há savings. Tem a ver com as coisas das viagens, tem a ver com certas coisas. Os ups, depende de onde é que estamos a falar. Mas pode acontecer. Mas para a entrada acho mais difícil. Pois. Uma pergunta completamente diferente. José Caio Ribeiro, a quem aproveito para saudar, boa tarde, faz a seguinte pergunta. Face à enorme diversidade de empresas de Executive Search ao operar no mercado nacional, qual o posicionamento privilegiado, ou seja, o mercado-alvo da Neves de Almeida no Executive Search? Bem como de posições a recrutar, ou seja, de facto, qual é o vosso posicionamento na unidade de Executive Search? O nosso posicionamento é muito claro. Nós trabalhamos middle e top management. Ok? Para tornar a coisa mais clara até e mais simples de entender, tipicamente trabalhamos funções acima de 30k anuais. Ok. Certo. Portanto, não seremos muito competitivos para funções mais técnicas e de valor mais baixo. Multissetor, são multi-área funcional, multissetor, multigeografia também. Multigeografia também, ok. Certo. Eugénio Madureira. Boa tarde, Eugénio, olá. Boa tarde, Pedro e Francisco. Agora estou a falar em nome do Eugénio. Influenciado por aquilo que escreveu um senhor chamado Dale Carnegie, peço desculpa pela minha imperfeita pronúncia do nome deste senhor, cheguei a uma definição para a qual gostaria da vossa opinião. Liderar é a capacidade de transformar aquilo que precisamos que seja feito naquilo que os outros querem fazer. Por outro lado, quais as características de liderança que as organizações tendencialmente mais valorizarão nos próximos tempos? Portanto, primeiro,
Esta é uma boa definição. Portanto, liderar é a capacidade de transformar aquilo que nós precisamos que seja feito, ou que a organização precisa que seja feito, naquilo que as pessoas, os outros, os colaboradores, as equipas querem fazer, primeiro ponto. Segundo, que características de liderança as organizações tendencialmente irão mais valorizar nestes próximos tempos. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Eugénio, pela questão. É uma questão muitíssimo pertinente e que nós trabalhamos bastante e que parte de uma base que é absolutamente essencial para quem exerce funções de liderança, que é conhecer as pessoas com quem trabalha, é o primeiro ponto. Conhecer as pessoas com quem trabalha passa por, fundamentalmente, conhecer as suas motivações, os seus interesses. E não acreditar que todos valorizam o mesmo. E a partir daí, isso obviamente determina a forma como nós fazemos a gestão das pessoas. Fazer a gestão de pessoas não é muito diferente do que... Seguramente há aqui muita gente que trabalha em áreas comerciais e quando tem que gerir clientes, há clientes que nós gerimos de forma diferente, dependendo das suas características. Gerir as nossas pessoas é exatamente a mesma coisa. Temos de ter em minha consideração aquilo que são os seus drivers motivacionais. Eu tenho pessoas que valorizam a autonomia, tenho pessoas que valorizam maior envolvimento, o engagement, tenho pessoas que valorizam fundamentalmente a capacidade de realização, trabalho mais técnico, pessoas que valorizam fundamentalmente as componentes de remuneração e de retribuição. É absolutamente crítico conhecer isso e, com base nisso, dar-lhes o papel e as responsabilidades que são adequadas para cumprir com esse objetivo e, ao mesmo tempo, lá está, assegurar que elas fazem aquilo que é preciso fazer. Só assim é que nós conseguimos obter os resultados, mas sem penalizar aquilo que é absolutamente estratégico e crítico para a sustentabilidade do negócio, que é a motivação e o envolvimento das pessoas para com a organização. Nós podemos ter em muitos cenários pessoas que estão a entregar brutalmente, mas se não estamos a ir de encontro àquilo que são os drivers motivacionais das pessoas, podemos estar a obter resultados no curto prazo, mas vamos estar a penalizá-los no longo prazo. E já agora esse tema fazendo aqui só um ponto para o tema do recrutamento e da gestão de carreira, conhecer os drivers motivacionais de cada um e nós próprios conhecermos a nós próprios é absolutamente crítico naquilo que é a gestão de carreira. Os erros de casting não acontecem só quando as empresas escolhem o candidato errado. Acontecem muitas vezes também quando os candidatos escolhem a empresa errada. E isso muitas vezes acontece exatamente porque não prestaram atenção àquilo que são, e não fizeram o trabalho de casa, de olhar para aquilo que são os seus próprios drivers motivacionais. João, vou dar um exemplo. Se alguém valoriza muito a autonomia e a capacidade de fazer, e tem um desafio, sei lá, de trabalhar, não vou dizer aqui nomes, mas para uma grande empresa, tipicamente uma grande empresa, vamos assumir aqui as características normais de uma grande empresa, seguramente vai ter mais dificuldades, porque vai entrar numa máquina grande em que chega lá e quer fazer e se calhar os processos não deixam, toda a envolvente não deixa. Era fácil saber isso. O problema é que muita gente, quando está perante possibilidades de novos desafios, olham para duas questões, muitas vezes, que é o cargo, o nome do cargo e a remuneração. E esquecem-se de fazer o trabalho de casa, de olhar para tudo o resto, que é... E depois, ao fim de 6 meses, eu tenho pessoas a ligar-me, pá, Pedro, fui para aquela empresa, pá, mas aquilo não me estou nada a sentir nada bem, que aquilo não é nada daquilo que eu estava à espera e que me prometeram, pá, devias ter feito o trabalho de casa, no sentido de perceber que características é que a organização tem, quais é que são as pessoas com quem tu vais trabalhar. Exatamente o contrário, ou seja, alguém que valoriza, acesso a conhecimento, acesso a boas práticas e quer estar perto de pessoas que sejam inspiradoras e que façam crescer, e aceita um convite sem desprimor para empresas mais pequenas, mais familiares, mas uma empresa mais caseirinha, digamos assim, em que é mais difícil ter acesso a boas práticas, a ter fontes de conhecimento, claro. Se calhar as pessoas que lá estão são de um registro diferente, mais operacional, mas é fácil a pessoa fazer essa análise. Ou seja, quando estamos perante novos desafios, ter a capacidade de nos isolarmos daquilo que é o mais direto e olharmos para aquilo que são os nossos drivers motivacionais. E o papel do chefe é fazer isso constantemente. Perceber quais é que são os drivers motivacionais de cada um e, obviamente, fazer uma constante avaliação de qual é que está a ser a evolução relativamente àquilo que são os níveis de satisfação das pessoas, relativamente àquilo que são os aspectos que a fazem feliz. E nós acreditamos, o nosso claim na Neves de Almeida,
seja para nós internamente, seja para o mercado, é o gosto pelo que se faz. Acreditamos piamente que quem gosta do que faz tende obrigatoriamente a ter mais sucesso e a entregar mais. Portanto, esse é um meio para chegar ao fim, que é o de obter os resultados. Os estilos de liderança podem ser diferentes. Eu posso ter um estilo de liderança mais envolvente, mais participativo, pode haver estilos de liderança um pouco mais assertivos e que chegam ao mesmo resultado desde que, de facto, respeitem e tenham em consideração aquilo que são os drivers motivacionais das pessoas. Ou seja, não há um estilo de liderança, ou seja, este estilo de liderança é que é o estilo de liderança que garante o sucesso. Há N estilos de liderança e depende de empresa para empresa, e mesmo na própria empresa, num ano pode ser um estilo de liderança aquele que de facto vai, por exemplo, anos como estes, se calhar precisa de um estilo de liderança se calhar um bocadinho mais afirmativo. Em anos, se calhar, mais de velocidade de cruzeiro, o estilo de liderança já poderá ser distinto, ou seja, os estilos de liderança podem ser ajustados. Agora, há regras que para mim são absolutamente básicas e que têm a ver com os aspectos que eu referi, que é atenção às pessoas, atenção aos seus drivers motivacionais. Sim, João, eu se calhar complementaria, não querendo também alongar muito, mas se calhar complementaria, para além daquilo que são as características, aquilo que eu acho que um líder se deve focar, sobretudo neste, vou-me fringir àquilo que é este contexto hoje, mas claramente o tema da comunicação interna, que é um tema que pode tender a desaparecer com o distanciamento, mas é crítico, né? É crítico hoje nas organizações. Eu diria garantir também aqui a fluidez dos processos de trabalho, portanto, garantir que a operação continua, mesmo neste contexto. A capacidade de ter que liderar equipas virtuais é muitíssimo desafiante e é completamente diferente. E outro tema que também gostaria de trazer aqui para cima da mesa, que é um termo um bocadinho forte, que é a saúde mental dos nossos profissionais, mas que claramente é um tema cada vez mais hoje nas organizações, e há bocadinho nós falávamos naquilo que são as funções que estão em alta no mercado, e a função do Happiness Manager ou do Wellbeing Manager é uma função que hoje já começas a ver nas organizações precisamente para calcular este tipo de situações, porque o contexto naturalmente é um contexto muito particular e um contexto muito difícil, não é? Que leva à seleção, leva à escolha, leva à redução de estruturas, e isso também traz ansiedade às próprias pessoas, não é? Mais que as competências, também aqui o foco nestas quatro áreas. Certo. Sem dúvida, só também uma adição, Francisco, nomeadamente em alguns mercados externos, internacionais, começa a haver alguma evidência de que há um efeito na reputação das empresas como empregadores, daquilo que se chama o Employer Value Proposition, daquelas empresas que durante a pandemia em 2020 tiveram uma atitude de maior proteção do equilíbrio mental, do bem-estar, etc. Isto é uma coisa que, fruto, enfim, das agendas de crescimento e de outras prioridades estratégicas nos anos anteriores, não estavam em cima da mesa e que hoje começam a ter impacto não só naquilo que são os níveis de engagement e motivação dos próprios recursos que estão na empresa, mas também na forma como alguns candidatos abordados para uma possível mudança avaliam. Ou seja, como é que a empresa se portou com os seus colaboradores durante os últimos 12 meses. É uma coisa curiosa. Muito bem. Continuando, Pedro Batista, a quem também envio um abraço desde aqui. Olá. Uma pergunta para o painel. Tendo em conta o decreto de confinamento que acabou de sair, foi publicado há uma hora atrás, a pergunta do Pedro é um bocadinho, de certa maneira, contrária, eventualmente, àquilo que no princípio foi dito. Isto vai adiar a retoma no mercado de recrutamento, nomeadamente top management, ou não? Ou como dizia o Pedro, neste caso, da Neves de Almeida, há bocadinho, vai-se verificar que a pressão dos acionistas e outros stakeholders vai até eventualmente fazer aparecer oportunidades. Entre estes dois movimentos, qual será o resultado? Sei que a pergunta é difícil, mas... Oh, João, eu vou dar aquela resposta que normalmente nunca se deve dar nessas outras. Não sei. Que é o depende. E depende se nos ficarmos por um mês e isto depois for retomando gradualmente, eu diria que é uma coisa que não vai ter, na minha opinião, um grande impacto. Vamos lá ver. E se falarmos nomeadamente em grandes empresas,
a maior parte das grandes empresas já tinha uma boa parte das suas pessoas a trabalhar em casa. E já tinham muita gente a trabalhar em casa, não vai ter um impacto por aí além. Vamos esquecer daqui setores como restauração, hotelaria, que isso, obviamente, esses temos que analisar de uma forma completamente separada. Mas olhando para o típico PSI 20 e empresas do nível abaixo, eu não acredito, eu espero que não tenha assim grande impacto. Agora, se isto demorar um pouco mais tempo, obviamente começa-se a lançar a dúvida, de facto, se isto vai retomar. Eu acredito que a maior parte das organizações estão a olhar para esta fase agora como aqui um travãozinho num processo, mas que depois vai continuar. E não, como vimos em março, que era um travão que nós não sabíamos o que é que vinha a seguir. Se vinha um buraco, se vinha uma retoma, ou seja, e travou tudo a fundo completamente. Agora não acredito que exista essa travagem a fundo. Eu acredito, lá está, com os dados que tenho hoje e com as perspectivas que temos. E depois é aquilo que eu falei, portanto, acho que a maior parte das empresas, como o Francisco falou, já fizeram os seus orçamentos também e de alguma forma retomaram, depois de uns meses de reorganização, de consolidação naquilo que é endereçar aqui todas estas questões do trabalho remoto para fora, das reconfigurações de escritório, eu diria que tem isso mais ou menos tratado, ou seja, de alguma forma retomaram, se calhar com menos agressividade, as suas agendas, nomeadamente relativamente a temas de investimento em recrutamento, em desenvolvimento de pessoas. Eu quero acreditar que isso não está propriamente a ser posto em causa já no imediato por causa deste confinamento. Agora, lá está, se isto demorar 2, 3, 4 meses para aí fora, é como ano passado, não é? Vamos rever orçamentos e aí sim a coisa estará mais penalizada. Mas quero crer que as empresas de facto retomaram as agendas que tinham, refizeram-nas, eventualmente ou seguramente muitas em baixa, as suas perspectivas, mas acredito que vão estar a seguir a sua agenda, mesmo agora durante o confinamento, ou seja, já sabíamos disto do confinamento há cerca de uma semana, mais ou menos. Sim. Nós temos tido várias concretizações desde aí, portanto, não sentimos que o mercado tenha posto desta vez um travão, estilo, deixem-nos pensar para ver o que é que vamos fazer a partir daqui. Que era o que acontecia em março. Exatamente. Parou tudo e até novas instruções isto não se passa nada. Não sentimos isso desta vez. Até ver. Muito bem. Portanto, Pedro Batista, por aqui as notícias são melhores do que piores. João Rente Correia, desde a África, não sei se estará em África este meu caro amigo, se estará no Porto, mas deve estar em África, faz a seguinte pergunta. Cada vez se fala mais que as empresas procuram perfis disruptivos, entre aspas, com maior enfoque em competências tais como, por exemplo, simplificando, antecipação e agilidade. Tem sentido isto da parte dos vossos clientes? Francisco, queres avançar tu? Claramente. Sim, claramente. Neste aspecto, claro. Vamos lá ver. Eu acho que hoje os clientes querem tudo, não é? Eu acho que esta disrupção também tem muito a ver com aquilo que são novas competências que nós hoje começamos a ter que ver em determinado tipo de perfis, até mais tradicionais, e que só víamos, por exemplo, em perfis mais ligados à parte da... Agora estou-me aqui a referir especificamente a tudo aquilo que são competências mais digitais, mais tecnológicas. Hoje começamos a assistir à exigência deste tipo de competências em perfis tradicionais como recursos humanos, por exemplo. Ou seja, hoje é impensável tu recrutares uma pessoa para a área de recursos humanos que não saiba mexer num sistema de recursos humanos, ou que não traga as competências digitais, porque isso vai ter impacto na forma como aplica a sua estratégia de employer branding. Agora, vamos lá ver, competências, falamos aqui do tema da agilidade, claramente, mas se calhar há 3 ou 4 anos também sempre se pediu esse tipo de agilidade às pessoas. O que eu acho é que hoje há uma mescla de competências
e que existe muito maior exigência por parte de quem recruta relativamente ao perfil. Portanto, o perfil mais tradicional hoje só não chega, não é? Portanto, temos que ser muito mais complementares, temos que ser muito mais versáteis em termos daquilo que é hoje a nossa capacidade de dar resposta a diferentes temas e a diferentes áreas, porque temos que ter um conhecimento muito mais vasto, não é? Portanto, aí claramente sim. João, vamos lá ver. Nós vamos ao médico quando sentimos alguma dor em alguma coisa, não é? E as organizações é mais ou menos a mesma coisa. E neste momento estão a sentir muitas dores deste processo. Ou seja, isto é um processo que de facto vai exigir muito de uma grande parte das organizações, em termos de adaptação, em termos de flexibilidade, em termos de disrupção, em termos de, lá está, de sacar o coelho da cartola. Ou seja, vai causar muitas dores em muitas organizações. Lá está, o tal acionista, o tal administrador sentir, epá, este tipo não está a conseguir dar a volta a isto, não está a conseguir sacar o coelho da cartola, como eu disse. Ou seja, isso torna isso mais transparente do que se calhar tornava antes. Portanto, quando vão recrutar, obviamente estão com as dores fortes de algo que sentiram que não correu particularmente bem com alguém, se calhar, e isso é absolutamente crítico para eles nestes Querem o contrário. Claro. São mais exigentes nesse aspecto. Certo. Obviamente, não é? Tem o benchmark que não funcionou, ou que para eles não funciona. Eu também só uma pequena nota sobre isto, também de vez em quando faço alguns comentários. Na verdade, há dores novas e há dores que estavam lá. O que se passa é que a crise é uma máquina de revelação. E de repente vem trazer para o palco o que, pois, aqui, não é? João, quando a coisa corre bem, nós vivemos bem com algumas ineficiências. Claro. E somos mais complacentes com comportamentos, se calhar, olha, o tipo não foi tão inovador, não foi tão disruptivo, lá está. Mas olha, o resultado, chegamos ao final do ano e isto até correu bem. Agora não. Agora, eu sinto, este tipo tem que ser disruptivo, tem que ser criativo, tem que sacar o coelho da cartola, porque senão isto não vai correr mal ao final do ano. Tantas vezes nós falamos de executivos, líderes ou de diretores, falar de pessoas séniores, e a conversa é, pois ele tem essa personalidade, tem esses defeitos, mas dá resultados. E hoje, se não dá resultados, esses traços passam, se não dá resultados e tem esse traço que não é tão valorizado, nós temos um problema, não é? Basicamente, é isso. Ok. Agora tenho aqui uma série de perguntas que isto agora vai se transformar num consultório. Que é uma coisa curiosa. Eu passo a minha vida no LinkedIn a fazer estas respostas. Portanto, hoje vou delegar nos meus simpáticos colegas, pessoas experientes, as seguintes respostas. Francisco Carvalho. Primeiro vou saudá-lo porque está no Dubai. Portanto, nós temos neste momento audiência transcontinental. Diz o Francisco. Muito obrigado pela vossa interessante sessão. Dada a vossa, Neves de Almeida, experiência, de certa maneira, do lado de supply, de talento, por causa da formação, da consultoria, e do lado do demand, por causa do Executive Search, faço uma questão em relação à formação contínua. Para uma pessoa já inserida no mercado de trabalho, 3, 5 anos, portanto acredito, não conheço o Francisco, terá menos de 30 anos, como escolher uma formação pós-laboral ou em part-time que seja seguramente valorizada no mercado português? Uma universidade portuguesa ou uma universidade internacional? Ou outros players, como por exemplo, ir fazer os cursos para a Google? As formações virtuais são valorizadas pelo mercado em Portugal? Muito obrigado. Pergunta técnica. Francisco, queres avançar? Sim, vamos lá ver. Eu sem conhecer, obrigado Francisco pela pergunta, mas sem o conhecer, sem o posicionamento, não é? É muito difícil responder a essa pergunta, vamos lá ver. Eu podia responder de uma forma objetiva que, sei lá, um curso de CFA num perfil de quem trabalha em banca de investimento é uma coisa altamente valorizada e muito diferenciadora. Por exemplo, não é? Portanto, é uma formação até bastante exigente de tirar. Agora, depende muito daquilo que as pessoas querem. Eu não sei se a pergunta ia muito para o tema do MBA, ou não. Deixa-me complementar, que eu acho que a pergunta, ou seja, o tema valorizar, se é valorizado no mercado, eu interpreto que é mais até para questões de recrutamento. Exatamente. E vamos lá ver, eu aí tenho uma opinião muito clara, que é discutível naturalmente. Seja o MBA, seja outra formação de renome, eu digo isto muito transparentemente, eu não sinto que o mercado, ou seja, que o mercado, quando nós temos uns candidatos para um determinado processo,
que esse fator seja o fator que vá diferenciar. Ou seja, é raríssimo nós sentirmos que um candidato foi escolhido versus outro porque não tem MBA, o outro não tem, porque não tem o curso X, o outro não tem o curso X. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que ter um MBA ou ter uma formação dessas, diferenciada e de qualidade, torna-nos melhores. Ou seja, a partir do momento em que nós ficamos melhores, obviamente vamos ter mais oportunidades e vamos ter acesso a outro tipo de oportunidades. Ter a linha no CV, eu não sinto que isso faça hoje em dia a diferença. Aliás, faz cada vez mais a diferença para movimentos internos, que é, estou numa determinada organização, decido e bem apostar na formação contínua, apostar em formações diferenciadas e internamente abrem-se mais facilmente oportunidades derivado desse tipo de comportamento, mas às vezes até tem mais a ver com, não é com o facto da pessoa ter tido aquela formação, é com o que está por trás da pessoa ter mostrado interesse em ter aquela formação, que é evidenciador de um conjunto de competências. Portanto, ter a linha no CV, eu não sinto que o mercado, muito honestamente... Seja isso que faz a diferença. Seja isso que faz a diferença. É muito raro em processos as empresas pedirem-nos, olha, tem que ter MBA, tem que ter curso X, ou o que seja. Um ou outro caso, umas certificações, mas é muito raro pedirem-nos isso. E também é raro nós sentirmos que é isso que faz a diferença quando se chega ali uma shortlist final. O que faz a diferença são outros aspectos. E esses aspectos, sim, podem ter sido influenciados pelas formações que nós tivemos ao longo da nossa carreira. Ou seja, formação contínua, sim, adepta 100%, mas porque nos torna melhores, não é porque vamos ter mais uma linha no CV e que isso nos vai abrir oportunidades. O que não significa, João, já agora só para complementar, lá está porque também não conheço o perfil do Francisco, mas o que não significa que não exista um determinado tipo de funções, sejam elas de direção ou não de direção, com cariz técnico que exija ali algum curso, mesmo que não seja obrigatório, ele possa ser diferenciador. Não é? Portanto, por isso é que eu referi o tema do CFA, mas podia, sei lá, podia o auditoria... certificações da Cisco e para fora, coisas mais técnicas que obviamente... Sim, mas que não sendo obrigatórias pode fazer, de facto, pode fazer a diferença, mas eu acho que a questão, se calhar... Foi mais, a questão acho que era mais de posicionamento mais na no forma mercado. como o Pedro respondeu, exatamente. E aí estou de acordo com o Pedro, apesar disto ser um tema, vamos ver, é um tema que não é consensual. Não é consensual. Não é consensual. Exatamente, isso me permite... Eu partilho da opinião do Pedro, mas não é consensual. Certo. Enfim, eu apenas iria dizer duas coisas só assim muito óbvias, que é, quando nós estamos a falar de uma pessoa mais jovem, em funções ainda de perfil mais técnico, há formações que podem dar pontos competitivos no processo de recrutamento. Porquê? Porque estamos a falar de questões técnicas. Se uma pessoa é programador, se uma pessoa é, enfim, engenheiro de um determinado processo e faz uma certificação em algo que é um requisito de metade do mercado, pois com certeza que isso faz toda a diferença. Quando nós estamos a falar mais a nível do middle management, de funções de direção, aí é que eu acho que vocês, Pedro e Francisco, razão, que é, não é isso que vai fazer a diferença. Não é isso que vai fazer a diferença. Para o nosso, enfim, ouvinte, digamos assim, parece-me pelo descritivo que é uma pessoa mais jovem e, portanto, aí o que eu diria é também uma coisa que é um conselho que quem me conhece sabe que eu dou muitas vezes. Primeiro, a formação tem que ter uma relação com o seu posicionamento, ponto final parágrafo, e segundo lugar, penso, Francisco, estás sem som, que em segundo lugar, que a reputação da escola é absolutamente decisiva. Portanto, estes são elementos que acho que me parecem... Eu queria só acrescentar aqui um ponto, João, se me permites, que é importante, vamos lá ver, não descurando toda a parte da aquisição de conhecimento, etc., e a diferenciação ou não que isso pode fazer, mas, acima de tudo, aquilo que, seja um MBA, seja uma outra formação qualquer, nos dá, em termos daquilo que é networking, não é? Portanto, eu estou a referir precisamente para pessoas que estão, muitas vezes, aqui em fase de transição de carreira e que me perguntam, Francisco, será que valeria a pena eu investir em determinado tipo de formação, em determinado tipo de programa? Mesmo que aquilo não traga, do ponto de vista do conhecimento, uma mais-valia, que traz sempre, mas desde que não traga uma diferenciação tão grande como o Pedro disse, a networking que se ganha, muitas vezes pode fazer a diferença. Certo, okay? certo, não é que seja, muita gente esteja disposta a gastar 20 ou 25 mil euros para criar essa networking, como é evidente, não é? Mas é um lado que não se falou aqui e que ele é muitíssimo relevante. Sim. Os MBAs, por exemplo, é absolutamente normal. Sabemos que a networking é crítico para quem está em fase de transição de carreira, não é? Sim. Já agora também, para quem está-nos a ouvir,
aqueles grupos chamados alumni, portanto os antigos, são fóruns que nós recomendamos para quem... João, tudo o que seja network, a grande fatia dos processos de recrutamento neste país fazem-se com uma coisa deste género, não é? Com um telemóvel, que é, conheces alguém que, ou seja, é o mercado informal que é colossal. Ou seja, e nós para estarmos nesse mercado informal, que alguém liga a alguém, conhece alguém que, para o nosso nome surgir aí, nós temos que trabalhar de facto no network, e é possível trabalhar o network de forma absolutamente quase profissional e estruturada. Eu sei qual é a altura do ano em que algumas pessoas me ligam para almoçar. Portanto, muito organizado e muito estruturado. E eu vejo-os a ter resultados, ou seja, trabalhar o network, ou seja, é quase gestão de stakeholders. Trabalhar o network faz toda a diferença. Um pequeno testemunho, enfim, na primeira pessoa, não vou falar sobre networking, mas de facto não posso estar mais de acordo, só vou dizer, eu trabalhei com uma pessoa, com um senhor holandês, na Unilever, que tinha 1 hora por dia, ao fim da tarde, fechava a porta do seu gabinete, no tempo em que ainda havia gabinetes, e aquilo que ele fazia era networking. Então, mas o que é que tu estás a fazer? Olha, estou a ligar a um antigo amigo meu da universidade que agora é diretor-geral em África. Então, e o que é que tu estás a fazer antes? Antes estava a falar para um tipo que conheci numa reunião só para saber como é que estava tudo. O tipo fazia isto de segunda a sexta. João, e network, as pessoas nem têm que ser explícitas quando estão à procura de trabalho, de estar com alguém e dizer, pá, estou aqui à procura, vê lá se me ajudas. Às vezes é só mostrar que estamos vivos. É só manter o contacto para que aquela pessoa, se de repente recebe a tal chamada, olha, Zé, conheces alguém que... Quem é que essa pessoa se vai lembrar? Com quem esteve no último mês, 2 meses. E tipicamente lembra-se de 1 ou 2 nomes. E nós temos que fazer com que estejamos no top of mind. E, portanto, gerir o network não é começar a disparar para todo lado. Não é? Obrigar aqui um trabalho estruturado, perceber ex-colegas, ex-chefes, ex-parceiros, quem é que são pessoas que, de facto, de repente podem receber aquele tipo de chamadas e que todos nós, seguramente, de vez em quando fazemos, outras vezes recebemos. E, portanto, o mercado era bom que não funcionasse tanto assim, não é? Que funcionasse mais de forma profissional. Nós ganharíamos mais com isso. Aliás, mas infelizmente não é. Como dizia um grande clássico recrutador português, que já está reformado, o grande problema do Executive Search em Portugal não é market share, é o market. Certo. Ou seja, se tudo fosse formal, claro, eu e os meus concorrentes todos duplicaríamos instantaneamente a faturação. Muito mais. Mais do que isso. Muito mais. Bom, continuando. Agora mais uma pergunta também destas de perfil técnico, curioso, e sei o que é que está por trás. E nós também temos que compreender que às vezes estas perguntas têm a ver com o percurso da própria pessoa. Saluti, André. O André é um cidadão italiano que vive em Portugal já há uns tempos, e a pergunta é: boa tarde e muito obrigado. Tenho um conjunto de experiências em várias áreas de gestão. As que gosto mais têm a ver com Product Management estratégico. O que é que isto é? Gestão de carteira de produtos, portfólio, análise de mercado, análise de concorrência, New Product Development, Business Planning, por aqui. Okay. Mas parece-me que haja muito pouca procura aqui em Portugal relativamente a este tipo de perfil. Pelo menos é o que eu experimento. Ora bem, é um perfil que, a meu ver, é muito importante na maior parte das empresas. Concordam? Eu acho que enfim, não quero estar a falar demais, mas acho que o que está subjacente é uma pessoa que tem esta experiência não deveria ter procura no mercado nacional? Vamos lá ver. Essas áreas e outras, quando falamos em gestor de produto, quando falamos em funções comerciais, até os key accounts e por aí fora, nomeadamente até se falarmos em empresas maiores, de facto existe muito pouca procura a meio do campeonato. Certo. Ou seja, tipicamente é daquelas funções onde as empresas recrutam quase sempre pela base. Eu não sei qual é que é a senioridade da pessoa que colocou a pergunta. Middle manager. Ou seja, é muito raro, nomeadamente em empresas que têm uma estrutura de marketing com uma robustez, estruturas comerciais com alguma robustez, sai um gestor de produto, sai um key account,
aquilo tem lá júniores que entraram antes e que de alguma forma assumem a função. Por isso é que apesar de serem áreas absolutamente críticas nas organizações, áreas comerciais, áreas de marketing, áreas que estão muito diretamente no negócio, nós, e o Francisco pode corroborar isso, se calhar trabalhamos muito mais as áreas ditas de suporte, recursos humanos, os IT, financeiros. Porquê? Porque muitas vezes existe um gap entre a função de gestão e os níveis mais júniores e mais técnicos, que é muito acentuada na maior parte das organizações. Nas áreas financeiras, áreas de recursos humanos, áreas IT, muitas vezes temos um diretor, ou os perfis intermédios robustas, e depois temos perfis muito técnicos, se calhar têm mais dificuldades em dar o salto. No marketing, na área comercial, não se nota tanto assim. Tipicamente quem está nos níveis superiores chegou lá primeiro, mas o gap versus os níveis de baixo não é tão acentuado. O que é que isso faz? Faz que quando sai alguém do nível de top management ou do nível de middle management, a organização é capaz de se autoalimentar sem ter que ir ao mercado, porque facilmente tem lá gente na pista para poder subir. E tipicamente recrutam sempre na base, ou seja, para essas áreas recrutam quase sempre recém-licenciados e crescem internamente. Obviamente pode acontecer, e se estivermos a falar de empresas pequenas, as empresas pequenas o mercado é menor e lá está, são aquelas que também recorrem mais ao recrutamento informal, e é por isso é que é normal não haver, ou pelo menos nós não termos visibilidade de tantas oportunidades, porque quando existe essa necessidade, tipicamente as organizações conseguem alimentar-se com os recursos mais júniores que têm internamente e que estão à espera da oportunidade para subir. Isto é a minha opinião. Não sei se o Francisco quer complementar. Não, acho que sim, Pedro, acho que disseste tudo. João, eu confesso que tenho alguma dificuldade sem conhecer o André. Aliás, uma coisa que eu ia sugerir, eu ia pedir ao André que me contactasse via LinkedIn, para nós termos uma conversa de forma mais personalizada, porque eu sei conhecer exatamente o que é e conhecer o perfil, tenho muita dificuldade em responder à questão. O Pedro respondeu de uma forma generalizada, estou de acordo, não é? E ao Francisco mas também. O André que me contacte via LinkedIn, que eu tenho todo o gosto em ter uma conversa com ele. Também, muito obrigado. André, já valeu a pena vir cá. Só uma nota, eu não posso, obviamente, fazer o disclosure total das pessoas e por isso claro, sei do que estou a falar, mas não posso. Claro que sim, claro. Bom, queria só dar aqui os parabéns à pergunta mais bem, sem como é que eu ia dizer, assim, sem desconsiderar todas as outras. Vamos aqui uma pergunta que começa com a seguinte: caro João, saudações leoninas, já ganhou. Portanto, pá, meu caro André, pá. O Pedro vai gostar imenso, certamente. A gente só convida, pá, a gente só convida. Eu gosto. O Pedro já pá, exatamente. Bom, mas agora falando mais a sério, André Rocha, deixa aqui uma questão. O LinkedIn ainda é uma ferramenta relevante para a publicação de anúncios de ofertas de emprego, quando se verifica cada vez mais lixo nas listas de ofertas. Bom, a palavra não é minha, é do André. Exemplo: anúncios que se arrastam durante muitos meses e que já não estão ativos. Anúncios em categorias que nada estão relacionadas com as mesmas. Em alternativa, quais as principais ferramentas para estarmos atentos a oportunidades lideradas por empresas de executive search? Eu acho que aqui o ponto é mais como ter acesso às oportunidades que contam e que são sérias. Acho que é mais esta a pergunta. Bom, vamos lá ver uma coisa. Aqui importa referir, uma empresa de Executive Search não divulga as suas oportunidades, não é? Portanto, uma empresa de Executive Search pura e dura não tem anúncios, não trabalha a pesquisa. Uma empresa de Executive Search trabalha através de pesquisa direta, não é? Portanto, vai desafiar os profissionais que estão no mercado. Portanto, não publica não publica as suas ofertas. Portanto, o recrutamento, já ao nível do recrutamento de seleção especializado, trabalha mais com os temas da publicação do anúncio. É uma pergunta, eu diria, um bocadinho difícil de responder. Vamos ver, eu acho que o LinkedIn, enquanto ferramenta, continua e continuará a ser, eu diria, uma ajuda, aqui à nossa atividade, uma ajuda complementar, não é? Mas uma ferramenta muitíssimo relevante e importante, quer para quem procura, enquanto candidato, e também do lado, naturalmente, das empresas. Eu quero acreditar, e por mim faço mais do ponto de vista comercial para perceber um bocadinho o que é que está a passar, aquilo que está a passar no mercado, mas eu vou estando muito atento àquilo que são oportunidades que se passam
no LinkedIn. Agora é como em tudo, acho que é preciso fazer e faz sentido, e se calhar há ofertas que se arrastam, que já estão fechadas, mas isso tem a ver com a gestão de cada uma das organizações. Exato. Faz agora que a ferramenta é indiscutivelmente hoje uma ferramenta muitíssimo importante, quer do ponto de vista do candidato, quer do ponto de vista da empresa e até como ferramenta de comunicação, sem dúvida alguma. Eu diria que não estar lá e não existir atualmente. Exatamente. Não estar lá, mesmo sem ser a processo de recrutamento, muitas vezes, até no próprio recrutamento informal, muitas vezes as pessoas ou os stakeholders que têm que tomar a decisão vão procurar ao LinkedIn informação sobre a pessoa, que é aquela base onde tipicamente achamos que temos informação sobre a pessoa. Portanto, a pessoa não estar lá ou estar com uma informação muito parca pode penalizá-la versus outro candidato que estamos a analisar também e que, by the way, chegamos lá e ficamos convencidos com o que lá está escrito. Não, ficamos nós ou fica um recrutador qualquer, ou o recrutador de uma empresa, não tem que ser as empresas de Executive Search. Ou seja, hoje em dia é uma ferramenta que é utilizada. Agora, a forma como estão a utilizar as empresas diretamente, colocam lá anúncios, se estão a fazer de forma mais efetiva ou não, aí tenho uma noção, mas confesso que, como nós não trabalhamos nesse registro de anúncios, certo. Nós trabalhamos fundamentalmente no registro de obter informação complementar sobre as pessoas. E aí, muitas vezes, pode fazer a diferença. Temos uma página de LinkedIn com informação detalhada, atualizada e que permite, de facto, tirar dali um conjunto de conclusões e análises, pode fazer a diferença versus alguém que, pura e simplesmente, ou não está, ou está com informação muito parca e depois que não nos transmite confiança antes de termos o primeiro contacto. Mas às vezes pode fazer com que nem sequer vamos para o primeiro contacto, se ficarmos satisfeitos com 3 ou 4 que tenham informação atualizada, se calhar são esses que vamos em primeiro lugar contactar se tivermos ficado relativamente convencidos. Portanto, eu diria que é uma ferramenta absolutamente crítica hoje em dia. João, eu acrescentaria até daquilo que tenho visto, porque como digo, do ponto de vista comercial acompanho bastante aquilo que vai passando no LinkedIn. Eu diria que as funções que tu hoje lá vês, se calhar há 5 anos atrás, era impensável ver. Ou seja, do nível de sofisticação da tipologia de empresa, de funções, ou seja, muitas vezes estamos a falar de funções de primeira linha, eu digo para mim próprio como é que é possível isto não estar a passar por uma empresa de recrutamento, de uma empresa de executive search ou de recrutamento especializado, não é? Vês funções de diretores de primeira linha, vês funções de... Agora, é para uma realidade ainda um bocadinho particular, tipicamente empresas multinacionais ligadas à parte das tecnologias de informação, portanto não vês aquilo que é o tradicional que nós temos mais aqui no nosso mercado, mas vais vendo isso, não é? Portanto, eu diria que estará certamente a funcionar, não é? Muitas empresas criaram unidades de Executive Search lá dentro. Sim. Pronto, basicamente é isso, não é? Cursos de LinkedIn, a equipa toda e está a andar. Eu ia só dizer... Desculpa, Francisco. Não, desculpa. Considero que é uma ameaça para o nosso negócio, portanto, é para que funciona. Não é? Estou totalmente de acordo. Acho que temos que fazer, como em tudo na vida, due diligence. Não é só olhar para um anúncio que não conhecemos e perceber se essa empresa, seja uma empresa final ou um intermediário, não é? É preciso perceber a reputação e é preciso, enfim, investigar um bocadinho. Mas, por exemplo, apenas uma nota sobre a questão de estar no LinkedIn ou não estar. Eu acho que o LinkedIn não é preciso para certas profissões, que não têm nada a ver com business, nem com empresas, nem com organizações. Há redes próprias para isso. E também, se nós formos acionistas, também não é preciso estar no LinkedIn. Portanto, fica já aqui a nota. Todos os outros que andam à procura ou que estão interessados no emprego por conta de outra, nomeadamente de gestão, acho que é não negociável. Portanto, estou completamente de acordo com o que o Pedro e o Francisco disseram. Deixa-me só acrescentar uma nota, já que falámos aqui no tema dos anúncios, que é, hoje, responder a um anúncio vale muito pouco, não é? Ou seja, hoje não chega. Ou seja, eu diria que para além daquilo que é a resposta ao anúncio, que deve ser feita, porque foi no fundo o primeiro canal, mas há todo um outro trabalho complementar de uma abordagem mais direta, e aí o LinkedIn é realmente uma ferramenta bastante diferenciadora, porque eu consigo perceber o quem é quem, seja o diretor de recursos humanos, seja o diretor-geral, seja o CEO, quem seja, e fazer uma abordagem complementar e direta a essas pessoas. Portanto, a resposta só ao anúncio não funciona, porque são centenas, para não dizer milhares de candidaturas. Só para terem uma ideia, enfim, se entrarem nós na Upperside, quando ajudamos em processos de ativação, usamos 5 canais. Certo. O anúncios é só um, portanto, explica tudo isso. Ora, uma pergunta diferente. Ricardo Camarate, boa tarde, saudações.
primeiro lugar, uma saudação à Aparside e aos oradores. Ambos os convidados falaram na necessidade de sentimento em mudar de área em determinada altura, nomeadamente em busca da felicidade ou da realização. Assim, questiono, qual a vossa opinião sobre a evolução do mercado para aceitar ou não profissionais em cargos de liderança que procuram essa mesma mudança? A mudança diária. Mudança da área. João, uma vez mais, também esse é um tema muito caro e que tem uma visão também muito clara. Nós fazemos apoio de aconselhamento de carreira a alunos de MBA e esse tipicamente é uma população que claramente quando vai tirar um MBA quer mudar tudo. Quer mudar de empresa, quer mudar de área. E esse é o movimento mais difícil que existe. Porque vamos lá ver. Isto do mercado de recrutamento funciona um bocadinho ao contrário do mercado bolsista. Nós não valemos pelas perspectivas, para o mercado de recrutamento não valemos pelas perspectivas futuras, valemos fundamentalmente por aquilo que fizemos e por aquilo que fazemos. Portanto, eu querer sair da área financeira e querer ir para a área de business development e mudar de empresa, a não ser, e uma vez mais voltamos ao tal canal mais relevante de todos, a não ser pelo network, em que o João conhece-me a mim e sabe que eu sou capaz, portanto, sabe que eu trabalhei na área financeira a vida inteira, mas sabe que eu chego lá e agarro marketing com uma perna às costas, sem problema nenhum. Sem ser pelo network, pelas vias profissionais, isso não existe. Ou seja, não existe a chamada fezada de, o tipo fez pouco, mas acredito que ele aqui vai fazer. Portanto, ou mudamos uma variável ou mudamos outra. E quem quer mudar de área, o que eu aconselho sempre é, muda de área na empresa onde estás. E a partir daí fazes a mudança da empresa. Porque ele, se quiser mudar de empresa, vai fazer a mesma coisa que estava a fazer antes. Porque é por aí que ele é valorizado. Okay? Portanto, se eu tive a minha vida inteira na área financeira, eu só consigo oportunidades no mercado pela via profissional na área financeira. Se eu tive a vida inteira como gestor de produto, eu só vou conseguir ter oportunidades no mercado, mudar de empresa, em gestão de produto, ou ali áreas ali um bocadinho laterais. Mudar as duas coisas só através de network. É possível, mas é através de network. Lá está. Com alguém que nos conhece, um ex-colega, um ex-parceiro, um ex-cliente, o que seja, e que acredita que podemos, de facto, vir a ter sucesso em fazer algo que, se calhar, fizemos menos no passado. Finalmente, alguém do lado do Executive Search que vocaliza exatamente aquilo que é a opinião que eu tenho. E vou-te acrescentar outra coisa, João. Nós ouvimos muito, o Francisco faz muitos briefings com clientes, eu faço também, ouvimos muito os clientes, quando nos passam o briefing, dizer, olha, isto era engraçado, era vir de outro setor, ou vir de outra área, trazia aqui, de facto, a tal disrupção, e um sangue novo, e por aí fora. E apresentamos, muitas vezes, lá está, apresentamos ali sempre um ou outro perfil, gostamos sempre de apresentar um outro perfil mais fora da caixa. O Joker. Que não corresponde exatamente ao perfil delineado, mas achamos que pode ser uma aposta engraçada. O que acontece? A pessoa até pode chegar à shortlist e pode impactar brutalmente na entrevista e recebe elogios do nosso cliente. Aquele tipo de facto era fantástico. Já agora acabam depois por ter sempre depois uma decisão mais defensiva e acabam sempre por apostar em quem lhes dá garantias de maior segurança, ou seja, aqueles que de alguma forma respondem mais diretamente aos requisitos. Portanto, por muito que tenham essa vontade, depois no final do dia, invariavelmente acabam por escolher aquele que, ou porque já conhece o setor, ou porque já conhece a área, e se calhar é menos arriscado, apesar do outro ter impactado brutalmente. Certo. É isso mesmo. Bom, 6h30, vamos aproximar-nos dos 15 minutos finais, portanto, vamos, para quem quiser, dentro de 15 minutos terminamos. Só mais umas perguntas que estão aqui, algumas interessantes. Uma pergunta um bocadinho fora também do habitual. Ser ao mesmo tempo profissional por conta de outrem e entrepreneur, portanto, ter duplo carril, é valorizado pelos headhunters ou não é valorizado pelos headhunters? Depende, lá está, qual é o campeonato que ele está a jogar, qual é que é, no fundo, o desafio que lhe está a ser colocado. Se for um desafio, de facto, em que exige bastante de inovação, de uma atitude de proatividade, de iniciativa, que eventualmente até tem menos rede, ou seja, desafios onde está numa organização onde
ter que se desenrascar sozinho quase, é muito valorizado. Ou seja, ter tido essa experiência e que tenham sido bem-sucedidas já agora. Claro. Portanto, se for esse o desafio, agora, por exemplo, se for um desafio exatamente contrário, um desafio mais corporativo, estar a incorporar alguém que tem uma veia de empreendedorismo, há N riscos associados a isso, porque há alguém que está, à partida gosta de, entre aspas, ter iniciativa, gosta de fazer acontecer, gosta de, entre aspas, mandar, e, portanto, ir para um desafio mais corporativo pode levantar uma série de reservas a quem está a reportar. Agora, se for um desafio que é, vamos montar uma área nova, epá, e é preciso, teres aqui pouco apoio, desenrasca-te, há aqui um conjunto de meios, mas esse espírito mais de empreendedor, esse espírito de iniciativa e de proatividade pode claramente trazer aqui mais valia. Eu diria, João, que as características de alguém empreendedor normalmente são características que são valorizadas no mercado e aí pode trazer alguma diferenciação. A questão é se eventualmente se a pessoa foi empreendedor a vida toda, não é a vida toda, mas sei lá, 5 ou 10 anos em que teve o seu negócio e agora quer voltar, não sei se a pergunta era exatamente assim, agora quer voltar para a realidade mais corporativa. Eu entendi que seria mais ou menos isso. Sim, o tema da aculturação é difícil, mas que as características que um empreendedor tem, tipicamente são valorizadas pelo mercado, são. Agora, eu acho que isso assiste-se mais, ou seja, são mais valorizadas, se calhar, em pessoas com menos experiências e que tiveram os seus negócios ou tentaram ter os seus negócios do que alguém que já tem uma carreira muito mais consolidada, até porque aí voltamos sempre ao mesmo. E nós aqui estamos sempre um bocadinho reféns daquilo que é a nossa atividade e aquilo que nós vivemos no dia-a-dia. Nós, numa shortlist de candidatos, vamos ter sempre alguém que fez o seu percurso, eu diria, quer dizer, optou por um percurso mais corporativo, portanto, e aí acaba por ter mais vantagens para aquilo que se calhar o cliente está à procura, não é? Mas que as características são valorizadas, sem dúvida alguma. Certo, certo. Interessante, por acaso é um tema bastante interessante. Uma outra pergunta, esta vem de outro continente, das Américas do Sul, e é uma pergunta tão 2021, peço desculpa pela brincadeira. É tão 2021. A pergunta é, será que vai haver discriminação entre colaboradores ou candidatos vacinados e não vacinados? Vamos lá ver, esse é um tema muito interessante. Foi colocada pelo... Eu acho que existe já algum potencial e alguma, não sei se é discriminação, até pelo próprio tema daqueles que preferem estar no escritório, preferem estar em casa, nomeadamente nas organizações onde isso é um registro mais ou menos flexível. E em que existe aqui o risco de se olhar para, lá está, quem está no escritório, sentir que, de alguma forma, quem está em casa, olhar aqui um bocadinho de lado e quem está em casa sentir, epá, será que sou prejudicado comparativamente com quem está no escritório? Existem aqui alguns riscos, mas não é só nas empresas, é na sociedade. Com toda a forma como nós encaramos este cenário. Portanto, relativamente à vacinação, não, vejo até como menos provável do que propriamente este tema do estar mais em casa ou estar mais no escritório, de poder aqui alguma visão mais enviesada entre peers ou relativamente a um superior hierárquico relativamente aos membros da equipa, dependendo do posicionamento que cada um pretender adotar, nos casos em que existe maior flexibilidade de opção nas empresas, mais do que o tema da vacinação. Sim, eu acho que é um tema, Valver, é uma excelente pergunta, é um tema ainda muito verdinho para ter aqui uma resposta, não é? Até porque isto depois, quando começar a mexer em sindicatos e contratos coletivos de trabalho, tem muito que se lhe diga também, não é? Sim, é outro tema. Mas acho que sim, acho que é uma excelente pergunta, mas eu particularmente não consigo dar uma resposta objetiva face a isso. Também não tenho qualquer acrescente, de facto, até a própria formulação da pergunta, quando estava aqui a ler, parei um bocadinho. Porque confesso que não me tinha passado pela cabeça, mas compreendo que são temas e perguntas legítimas e que nós vamos ter. Aliás, no outro dia estava a ler um estudo também, enfim, um artigo que saiu no Expresso sobre tendências do mercado de trabalho em 2021
e havia um aspecto interessante, que era o aspecto da negociação coletiva e dos sindicatos e dos direitos laborais, nomeadamente com o teletrabalho e com todos esses temas, e por outro lado, a adaptação dos próprios regimes jurídicos. Portanto, por um lado, a defesa dos direitos, quem é que paga a energia em casa, quem é que paga o problema do subsídio de almoço, enfim, todas essas coisas, e isso tem, em certos perímetros, potencial para haver, digamos que, alguma, como é que eu ia dizer, negociações coletivas, portanto, labor relations, puras e duras, mas, por outro lado, há também a necessidade de conformação do edifício jurídico, porque não há espaço, não é, para um conjunto de realidades que nos aterraram e que têm lacunas na lei. Portanto, eu acho que 2021, de certa maneira, também verá emergir estes aperfeiçoamentos. Mas, João, mas a questão que foi colocada é muito, ou seja, para além dessas questões mais técnicas jurídicas, existem aqui de facto temas mais do ponto de vista relacional, seja porque uns podem olhar para outros no sentido de falta de responsabilidade, nomeadamente quem está em casa relativamente àqueles que estão no escritório, e depois de vez em quando, uma vez ou outra, cruzam-se, e quem está no escritório pode interpretar a falta de commitment relativamente a quem está em casa, e isso poder gerar aqui algum atrito nas organizações relativamente a essas situações. Portanto, se transportarmos isto para o tema das vacinas, é mais ou menos igual. Sendo que eu acho que é mais crítico este tema de estar em casa versus estar no escritório. Certo. Bom, estamos a aproximar-nos nos últimos minutos. Eu há bocadinho lancei aqui por chat apenas um repto, se alguém quisesse fazer uma última pergunta. Penso que, fazendo aqui alguma síntese, conseguimos cobrir praticamente todas as pessoas que colocaram perguntas aos nossos convidados. Portanto, a tarde já vai longa, acho que é uma boa altura para nos aproximarmos do fecho. Queria agradecer naturalmente ao Francisco e ao Pedro e à Neves de Almeida, do ponto de vista mais institucional, por nos darem o privilégio de partilharem as suas reflexões, os seus pensamentos e aquilo que são também os seus insights sobre o que está a acontecer e o que aí vem com todos nós. Tivemos cerca de 60 e qualquer coisa participantes, estavam inscritos 99, portanto tivemos uma taxa de show-up de 2/3, enfim, dentro daquilo que é o normal. Agradeço também a todos que colocaram interessantes e desafiantes perguntas e questões. Do meu lado, apenas para dizer que voltaremos no próximo mês, no dia 11 de fevereiro, desta vez com a Korn Ferry, outra casa de referência nestas coisas, e continuaremos esta nossa agenda de tentar encontrar espaços de debate, de troca de impressões e que possam ser úteis às pessoas que, enfim, investem 1h30, 2 horas do seu tempo a aturar estes maduros dos recursos humanos e do recrutamento e da gestão de carreiras, etc. Enfim, coisas importantes foram as ditas e, como sempre, esta sessão vai ficar disponibilizada a partir do dia da manhã no nosso canal de YouTube, só com o som. Quem quiser ouvir outra vez pode ouvir. Porquê? Porque o Francisco e o Pedro deixaram nas entrelinhas dos temas de recrutamento, de mercado, de empresas, algumas dicas bastante preciosas sobre gestão de carreira. E, portanto, quem quiser ouvir isso e pensar o que é que eles me estão a dizer e quais é que são as consequências que eu devo retirar do que foi dito, acho que é o exercício que eu, João, recomendaria. Pedro e Francisco, muito obrigado, as últimas palavras são vossas. Bem, obrigado nós, obrigado pela oportunidade, foi muito interessante e é sempre interessante partilhar aquilo que no fundo nos vai na alma e aquilo que é o conhecimento que temos de anos disto e ouvir no fundo as questões e as preocupações que existem no mercado. E gostava também de nos disponibilizarmos para, naquilo que pudermos ajudar, e se tiverem necessidade de entrar em contacto, seja comigo, seja com o Francisco, o contacto mais óbvio, lá está. Uma vez mais falamos da importância do LinkedIn, podem ir ao LinkedIn e se pudermos ajudar, teremos obviamente todo o gosto nisso. Okay? Muito obrigado a todos e que sejam um ano bom, apesar de estar a começar assim aos solavancos, mas vai ser seguramente. Com certeza. Muito obrigado, Pedro. Francisco?
Obrigado também, João, pela oportunidade, parabéns também pela iniciativa e a referir exatamente isso. Não fica por aqui, portanto vamos falando certamente, e a quem participou sabem onde é que nos vão encontrar, portanto estou completamente à vontade para irmos falando e para irem contactando. Obrigado pela oportunidade, João. Muito obrigado. Queria só agradecer ao Pedro e ao Francisco uma vez mais, e agora este extra simpático, os canais estarem abertos, portanto, para quem nos está a ouvir e que tenha interesse, acho que melhor que isto, como dizia o outro, é só se vos arranjarem emprego numa bandeja, mas isso também ainda não podemos esperar. Muito obrigado, feliz 2021 e vamos falando. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço a todos, com licença.